Olá, a paz do Senhor Jesus e uma ótima noite para você que está acompanhando o programa Lição de Vida. Que alegria, né? Estarmos juntos em mais um programa. Hoje nós teremos a honra de conhecer a trajetória de fé do presbítero George Paiva da Costa. Uma história de vida marcada por fé e por respostas que só Deus pode dar ao coração humano. Em Salmos 37 e o verso 5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, prepare o seu coração, viu? Porque está começando o Lição de Vida, onde cada história e cada testemunho são provas vivas do amor e do cuidado de Deus por nós. George Paiva da Costa nasceu em 1979 em Recife, Pernambuco. Filho de Luiz Ferreira da Costa Neto e Raquel Paiva da Costa, George aprendeu valores bem definidos e cresceu cercado por influências que marcaram profundamente sua formação. Desde a infância, viveu experiências que, mesmo sem perceber de imediato, moldaram sua forma de ver o mundo. Durante a juventude, enfrentou situações que colocaram à prova as suas escolhas, seus sentimentos e seus sonhos. Entre caminhos interrompidos e reencontros inesperados, ele foi pouco a pouco sendo conduzido a algo muito maior do que imaginava: o chamado de Deus para a sua vida. Os detalhes desse testemunho de fé e chamado divino você confere agora no Lição de Vida. Presbítero George, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Lição de Vida. A paz do Senhor, irmã Thalita, para mim é uma grande honra poder estar aqui participando desse programa Lição de Vida, onde podemos observar Deus agir na vida de muitos irmãos que participaram nesse programa, e hoje não será diferente. Com certeza Deus tem uma história bonita acerca da minha vida e tem uma palavra para aqueles que estarão ouvindo, participando, vendo esse Lição de Vida, em nome de Jesus. Quero aproveitar e agradecer a Deus por esta oportunidade e também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos permitir de poder estarmos aqui para contar um pouco da nossa história. Amém, presbítero. É uma honra para nós receber o senhor. E a gente já quer saber como é que o senhor poderia descrever, presbítero, os seus primeiros anos de vida, né? Como é que foi aí o senhor, os seus irmãos, a criação dos pais? Bom, primeiro, a minha família sempre tinha uma visão tradicional. Né? Alguns anos atrás, eu estou com 45 anos hoje, mas alguns anos atrás, aquela forma de conviver entre meus irmãos, minha mãe teve dois filhos, comigo o terceiro, e a gente vivia sempre dentro de casa, não saía muito, não participava de muita atividade fora, porque meus pais sempre tinham aquele temor, aquele cuidado para conosco, para a gente não se envolver com outras coisas, que na época não era tão assim como nos dias de odiernos, né? Sim. Mas a gente vai crescendo, observando cada detalhe que os pais, com a sua pouco conhecimento de estudo, mas sempre preocupado em querer ensinar a gente nos caminhos, mesmo não sendo evangélico, meus pais não sendo evangélicos na época, mas sempre tinha esse cuidado de trazer informações importantes para que a gente possa crescer num momento tão difícil que estava vivenciando também naquela época, e que a gente estava passando por uma dificuldade um pouco meio assim financeira, aquela questão assim meio dificuldade, mas Deus sempre estava cuidando da gente sem a gente ter aquele contato espiritual. Entendo, presbítero. A sua mãe posteriormente teve um encontro com Deus, né? Começou a caminhar para uma determinada congregação. De que forma a fé dela começou a influenciar tanto o senhor quanto os seus irmãos? Bom, a priori a minha mãe, ela concernente aos meus avós, em primeiro lugar, eles eram cristãos. Sim. De uma denominação tradicional. E os meus tios e minhas tias sempre foram criados nos caminhos do Senhor. Mas com o passar do tempo, né, aí ela chegou a casar com meu pai, e como meu pai ele não era cristão, e acabou ela deixando de servir a Jesus. Entendo. E nesse espaço de tempo, no casamento, quando
teve nós, não conseguiu criar a gente nos caminhos do Senhor, até porque tinha um impedimento, porque meu pai não permitia que a minha mãe servisse a Jesus. Entendo. Embora que, mesmo ela não estando na igreja, mas ela passava ensinamento para a gente cristão, ensinando o que é certo, o que não é, e principalmente acerca da palavra de Deus. Mas a gente vai crescendo e, escondido, a gente ia para a igreja. Ia com a sua mãe ou ia com a minha mãe, minha irmã, por nome de Lucélia, e meu irmão Adriano, que o mais velho é Adriano, e a caçula é Lucélia. Sei. E a gente ia escondido com a minha mãe, dizendo para o meu pai que a gente ia para a casa dos meus avós. Sei. E como ele trabalhava, a gente ia para a igreja, escola dominical, aprendendo a palavra, mas quando voltava, a gente ficava secretamente, sem ele saber. O senhor tem alguma lembrança marcante vivida nessa escola dominical que o senhor ia com sua mãe e seus irmãos? Eu acho mais ou menos 4 anos para 5 anos de idade, frequentava aquela congregação que ensinava os caminhos do Senhor, aquela maneira como criança, né? Geralmente a gente gosta de brincar, vai mais para brincar, mas algo ficou plantado no meu coração. Sim. Que a gente, mesmo naquelas brincadeirinhas de ir para o culto, como criança, até alguém acha que levar as crianças para o culto, acha que ela não vai ter algo que vá fazer mudança em sua vida, mas na minha própria vida foi fundamental as crianças participar na escola dominical. Sim. E se a senhora me permitir, eu quero me dirigir para o público que está assistindo esse programa. Eu digo para você que é muito importante você levar os seus filhos para a escola dominical, levar para a igreja, ensinar, ainda que você perceba que gosta de brincar, mas é de suma importância. Claro que nós temos que ter o culto na nossa casa, ensinar os princípios bíblicos, mas é importante que você não deixe de levar os seus filhos para a casa do Senhor. É verdade, presbítero. E houve um episódio também que na escola, né, o senhor chegou a professar, diz, não, eu sou evangélico, né? Lembrando dos ensinamentos que o senhor aprendeu nessa escola dominical, não foi isso? Isso, porque quando criança, né, a gente aprendendo, só que como eu tinha dito que meu pai não permitia que a gente fosse para a igreja, a gente começou a não ir mais frequentar a congregação, a igreja. Ele proibiu mesmo? Proibia mesmo. Aí, só que quando eu fui estudando no colégio católico, a professora fez umas perguntas nos primeiros dias de aula acerca da nossa religião, daquilo que nós acreditamos, né? Eu tinha aproximadamente entre 14 a 15 anos de idade, e quando ela começou a falar, eu, curioso, queria saber o que significava aquilo ali, que ainda mesmo que eu tinha um conhecimento bíblico, mas com o tempo a gente vai deixando de lado esses princípios, e perguntei para a professora, professora, me explique o que é essas religiões que você está falando. Ela começou logo com o evangelho, ela disse, olha, o crente é aquele que anda com a Bíblia, aquele que está com a Bíblia, que para onde você vai, ele está com a Bíblia. E como eu identificava, irmã Thalita, que crente tem que andar com a Bíblia, e logo eu disse, embora que eu não estava indo para a igreja, mas eu tinha esse princípio, sabia que eu ia para a igreja e via a Bíblia Sagrada. E eu disse logo, eu sou crente, então eu sou crente, eu sou evangélico. Embora que eu não ia para a igreja, mas então eu sou evangélico. Ela muito bem. E só que depois que eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, né, que disse, agora eu sou crente. Eu sou crente, né, que a gente anda com a Bíblia, né? Mas aí só que meu pai, como ele não permitia, a gente não foi mais adiante. Mas isso, para mim, foi fundamental, porque eu trouxe essa informação de pequeno, quando eu ia para a escola dominical. Eu aprendi isso, que a gente precisa levar a palavra, levar a Bíblia, né? Andar, falar sobre Jesus. E isso, na minha trajetória de pré-adolescente e adolescente, ficou marcado na minha vida. No entanto, que me levou a entender, até como pré-adolescente e jovem, na minha trajetória, princípios importantes de respeito, de valores, e é fundamental. E nos dias de hoje, infelizmente, muita gente está esquecendo de valores, princípios, e nós precisamos valorizar esses ensinamentos bíblicos. É verdade. O seu pai, ele proibia até falar de Jesus dentro de casa. Como é que ele reagia, né? Ele chegou a descobrir que a sua mãe levava vocês escondidos para a igreja? Como era? Não se podia falar de crente em casa, presbítero? Não é que ele proibia falar de crente, mas ele não gostava, achava que isso era coisa errada, né? Que não precisava disso, ir para a igreja. Não precisava todo dia estar na igreja. É só
crê em Deus e pronto. Era essa a imaginação que ele tinha. Entendi. Então, quando ele descobria isso, aí tinha uma situação meio constrangedora no nosso lar, de maneira que a gente ficava como criança, pequeno, ficava achando estranho a atitude. E como o meu pai, naquela época, ele gostava de beber, né? E eu acho que a bebida trazia, né, um temperamento diferente, trazia mudanças nele, né? Sim. E a gente sabe disso, que a bebida realmente mexe com a pessoa. E aí eu acho que nessa hora ele ficava meio chateado, raivoso, Alterado, brabo, né? e a gente ficava com medo. Entendo. Aí com isso sempre ele colocava esse impedimento, mas a gente sempre tinha desejo de querer servir a Cristo. Mas com o tempo foram se afastando devido a essa proibição, o senhor foi realmente se afastando, foi crescendo, ficando jovem, e aí foi realmente se afastando dos caminhos. Cada foi se afastando, mas teve uma época ainda como quase jovem, aos 16 anos para 17, eu tentei ser crente. Porque mesmo quando eu estava fora da igreja, quando eu olhava os crentes, os irmãos, as pessoas indo para a igreja, eu tinha vontade de voltar para Jesus. O senhor tentou se Eu firmar? sempre tinha vontade. Quando sempre Deus, através de sonho, me falava, mostrava acerca do arrebatamento. Como eram os sonhos? Era mais ou menos quando eu estava caminhando em um sonho, de repente vinha alguns irmãos pregando, e aceita Jesus, hoje é o dia, ele está voltando. E quando eu queria aceitar Jesus, ir para o caminho, só que já era tarde. E quando eu estava caminhando, que eu vi uma fila de pessoas que estavam indo para os céus, caminhando por uma escada, subindo assim, e eu queria subir aquela escada, mas havia uma barreira. Havia como fosse um vidro, uma separação, que eu não conseguia passar para subir para aquela escada. E de repente começava a cair fogo do céu e aquela destruição na terra. Eu acordava desesperado. O Espírito Santo de Deus? Sempre. Havia essas formas de me chamar a atenção. Sim. Né? E isso eu ficava refletindo depois desse sonho. Meu Deus, eu queria tanto voltar para a igreja. Eu sempre tinha essa vontade. Mesmo vivendo no mundo, jogando bola, fazendo essas atividades de jovem, participando de algumas festas mudanas. E quando eu retornava, eu voltava triste. Vazio. Sim. E quando eu via algum irmão indo para a igreja, eu sentia aquele desejo de servir. Momentos que eu dizia, Deus, eu quero tanto te servir, eu quero tanto ir para a igreja, mas meu pai Era ele que impedia o senhor de se firmar. O senhor tentou várias vezes, mas... Tentei, fui para a igreja, mas depois ele, isso aí não é coisa de homem. Falava essas coisas assim, como estilo quase como preconceito. Sim. E aí foi seguindo. Entendo, presbítero. Mas chegou um momento em que Deus foi criando situações, né? Foi lhe cercando, foi criando situações, e chegou um momento que o senhor voltou para Jesus. Eu voltei para Jesus de uma maneira assim, diferenciada, especial. Eu queria muito que o senhor falasse para a gente como foi que o senhor se entregou para Cristo. Deus se utilizou, inclusive, de uma pessoa que trabalhava com o senhor, né? Conta para a gente. Na época, eu não consegui ficar no exército, e um amigo meu, ele já era crente de infância, e ele me convidou para eu trabalhar na empresa, nessa empresa que eu passei trabalhando por ela por 25 anos. Foi um dos meus primeiros empregos. Só que aí, como eu não era evangélico, ele começava a aproveitar para me evangelizar. E era o dia todo. Ele me importunava mesmo. George, se você não voltar para Jesus, você vai para o inferno. Ele era duro, a mensagem era dura. Né? Eu entendia, né, a forma como ele... Só que isso, todo dia, todo momento, ficou um momento que eu fiquei me chateando dele, me esquivando. Como eu trabalhava com ele... Não tinha como fugir. Aí eu não tinha. Ia trabalhar de bicicleta, e ele voltava, ele tome Jesus. Mas eu sabia da verdade. Sim. Eu explicava para ele. Só que eu dizia, Kleber, o nome dele é Kleber, meu pai não deixa eu ser crente. Mas ele tentava, mas Jesus vai ter um encontro com ele, sempre colocando, né, aquela forma para que eu pudesse tomar uma decisão. Tome uma decisão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E eu entendo, mas eu acho que vai chegar um momento. Né? E ele sempre... Teve até um momento, irmã Thalita, que ele, de tanto ele estar insistindo, que eu fui para a igreja com ele. Agora, como o meu pai não me permitia, eu disse, eu vou para a igreja.
Agora eu vou para uma igreja distante, para ele não saber. Não era nem ter vergonha de ir para a igreja, porque eu não tinha vergonha, né? Era mais para o meu pai não ficar sabendo. Eu sei. Então, quando a gente estava indo para uma igreja, posso dizer o nome da congregação? Sim. A congregação de Boa Ideia, Caçulinha, lá na área onde eu coopero, na área 38, a congregação hoje ela é conhecida também como Boa Ideia. Um certo belo dia naquela congregação, me colocaram logo para sentar na frente. O senhor queria ficar lá atrás, né? Mas era pequenininha, né? Era pequenininha aí, mas eu queria ali terminar aquele culto e ir embora, né? E quando terminou, só para agradar a ele. E quando quase terminando, veio um convite, né? Sim. E quando chega o convite, aí os irmãos também desejosos que um visitante, só tinha eu de visitante naquele dia. Eita. Aí os irmãos em cima. Aceite, aquela pressão, todo mundo em cima de mim. Aí eu aceitei, levantando as duas mãos, mas de fato eu não tinha aceitado ainda, só para me livrar. Eu sei, da insistência dos irmãos. Né? Eu sei que os irmãos, com bom carinho, desejoso, a gente quer dar o de melhor, que é Cristo, que a pessoa aceita Jesus. Sim. E ali eu saí daquele culto e quando estava caminhando para vir para casa, eu disse, olha, eu não aceitei a Jesus. Porque eu aprendi que não é nem por força nem por violência. Isso. É tudo no tempo. E ele, ai rapaz, não brinca com Deus. Não estou brincando com Deus. Mas vai chegar. Aí, 3 meses depois, só que antes de eu ir para a igreja, eu me envolvi com um grupo de pagode, né? Eu tocava em grupo de pagode. Sim. Aí comecei a me afastar mais dessa visão de voltar para a igreja, porque aí a gente começa a se aprofundar no pecado e de repente você tem aquele desejo, que quando eu voltava das noitadas, eu sentia aquele vazio, eu sentia vontade de servir a Jesus. E sempre eu chorava de madrugada. Eu não sei porque eu chorava de madrugada. Quando eu voltava, eu ficava chorando, triste. Eu sei. Sabe, irmã? Então eu pensava dessa forma, mas eu queria voltar, mas eu botava impedimento no meu pai. Sim. Eu tinha muito medo também, mas temor, no sentido de respeito. E eu sei que Deus ia fazer algo especial na minha vida. E quando, em um belo dia, no ano de 1999, no mês de outubro, eu ia completar 19 anos em dezembro, dia 4 de dezembro, e eu era um jovem que gostava de fazer festa. Tudo era motivo para festa. Sim. E eu tinha marcado com algum jovem para a gente sair em uma festividade que existia, mudana, que era chamada Recifolia, na época. Sim. E eu tinha chamado todo mundo para sair um tipo de um bloco. Eu gostava de fazer festa, aquela coisa toda, então convenci todo mundo a fazer isso. Só que 2 meses depois, eu fui para uma casa de show, como eu tocava pagode, e naquele dia Deus marcou comigo. Dentro da casa de show? Dentro de uma casa de show, onde ninguém poderia imaginar que algo espiritual pode acontecer. É verdade. Naquele lugar, né? É verdade. E você está ali para dar o lugar a cá. Não é? Nem é pensar em Mas Deus trabalha como quer, não é prejuízo. Mas Deus tem os seus caminhos. Né? E eu nunca imaginava que Deus ia traçar esse caminho justamente naquele dia, numa casa de show. Eu esperava mais uma vez ir para a igreja, sentar ali, enfrentar o que meu pai não queria que a gente fosse ser crente. Mas naquele dia, aproximadamente do domingo para segunda-feira, 1h da manhã, e olhando as pessoas dançando, e de repente eu vi aquelas pessoas como se fossem em câmera lenta. Todo mundo dançando em câmera lenta e todo mundo num aspecto sujo, podre. E também olhei para mim e eu disse, eu estou podre, eu estou sujo. E a voz dizia assim para mim, jovem, o que é que tu estás fazendo aí? Eu tenho coisas excelentes para ti. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se tu ouvires a minha voz, eu fecharei a boca do leão e farei coisas grandes sobre tua vida. E naquela hora, não tive como resistir. Eu comecei a chorar copiosamente, perdi todo o ritmo. Aquele momento eu me acabei, chorando, e alguns amigos que estavam tocando pagode perguntam o que está acontecendo. Eu disse, agora eu sou crente. Aleluia. Eu voltei para Jesus. Aí eles disseram assim, George, tu estás doido, George, tu estás bêbado, embora que eu não bebia. Eu nunca gostei de bebida. Aquele ensinamento da escola dominical. Ficou guardado, né? Aqueles princípios que eu aprendi. Sim. Foi fundamental na minha formação. Glória a Deus. De saber. E
naquela noite, naquela madrugada, onde tudo começou para mim. E quando eu voltei, terminou, acabou aquele dia, eu voltei para casa e já dizendo para Deus, Senhor, antes o Senhor estava aqui na minha mente. E meu pai conseguia tirar isso de mim, me proibir. Mas agora o Senhor desceu para o meu coração. Oh, glória. E agora não tem pai, não tem tradição de família. Aleluia. Não há ninguém que possa me tirar da tua presença. Eu só apenas peço uma coisa, me ajude, me dê força, me dê graça. E eu já dizia assim, se ele não aceitar, eu vou para a casa dos meus avós, eu vou sair de casa, Sim. mas eu não vou deixar o meu Jesus. Glória. Dessa vez eu não vou sair mais. E como é que foi contar para ele? Aí quando já de madrugada, né, dormiu, amanheci e fui trabalhar. E quando eu fui trabalhar, logo esse companheiro que ficava Sim, todo dia Kleber. para mim, eu disse, Kleber, a primeira coisa que eu disse a ele, Kleber, eu aceitei a Jesus. Ele, aonde? Como? Na casa de show, dançando. Jesus teve um encontro comigo. Ele, olha, Foi uma festa. ficou alegre, né? Feliz. E a gente saiu caminhando de bicicleta para ir para trabalhar. E foi, para ele é como se tivesse ganhado um prêmio, né? Uma alma, foi difícil, Jorge. Eu orava por ti. E aí, quando a gente volta, aí eu disse a ele, e tem uma coisa, Kleber, eu quero voltar e quero fazer parte das Assembleias de Deus. Glória a Deus. Das Assembleias de Deus. Aí ele, glória a Deus, vamos mesmo. Ele disse, onde é que tem culto hoje? Tem ponto de pregação. Numa segunda-feira, tem ponto de pregação. Eu disse, pronto. Aí eu disse, Kleber, agora eu vou enfrentar o meu pai. Sim. Eu vou dizer a ele que eu sou crente. Eu vou dizer a ele que eu aceitei a Jesus. E já estava naquela defensiva de se ele vir falar alguma coisa, eu corro. E Eu vou morar com meus avós. Quando eu cheguei para ele, disse assim, tomei banho e peguei uma Bíblia que eu já tinha, que eu já tentei ser crente ao culto, Sim. secreto, né? Sim. Quando ele proibia a gente ir para a igreja, eu tentei ser crente dentro de casa, né? Orava, lia a Bíblia escondido no meu quarto, mas não conseguia. Por isso que é importante, irmãos, a gente estar na igreja. Alguém fala, para quem está na igreja todos os dias, mas é importante você estar na casa do Senhor. É verdade. A nossa casa, claro, é um lugar de adoração, mas a igreja é uma extensão. Muito bem, mas nós devemos estar na casa. É onde reunimos a família de Deus para adorar, para glorificar o nome do Senhor. E eu sentia essa necessidade. Como eu não poderia ir, eu fui enfraquecendo, por isso que eu não consegui manter. Sim. Mas depois daquele encontro, não tinha como. E como foi contar para o seu pai? Quando eu cheguei para ele, pai, eu com 18 anos já passando... Quase 19. 19, que era no mês de outubro, né? Hoje, nos dias de hoje, 18 anos, menino estão livres, né? Já faz o que ele quis. Os pais não têm... Os adolescentes hoje, os pais Difícil não conseguiram mais ter o controle. É verdade, presbítero. Mas eu tinha muito respeito ao meu pai ainda, claro, tenho, e eu disse a ele, eu vou para a igreja, eu sou crente, voltei para a igreja, eu sou crente. Veja, um dia antes, eu estava no pagode, na festa, que eu começava na sexta, terminava no domingo. Sim. E eu chegar e dizer que vou para a igreja, é como dizer assim, ele olhou para mim e não falou nada. Glória. E eu me lembrei quando o Senhor disse para mim, naquele dia, Sim. eu fecharei a boca do leão. Glória a Deus. Glória a Deus. De fato, o Senhor fechou a boca do leão. Amém. E meu pai não falou nada. 5 dias após a sua conversão, o senhor teve uma experiência marcante em sua vida, que foi o batismo com o Espírito Santo. Como é que foi o impacto disso na sua vida, presbítero? Já pela influência da própria igreja, né? A nossa igreja cresceu no fogo, vive no fogo, glória. No fogo do Espírito. E no primeiro contato, no ponto de pregação, já prega para o pregador, mas tem a oração de Jesus batizar os irmãos. E achei interessante isso. Que como eu fazia parte, algum tempo, anos atrás, era na igreja tradicional, e não tinha essa doutrina, essa visão, aí lá na Assembleia de Deus já fui logo impactado. Já fiquei animado. E aí os irmãos falam, é batismo com o Espírito Santo, Jesus batiza, é promessa. Isso eu quero. Como é que eu faço para receber? É só orar. Então aí, minha irmã, eu orava de madrugada, sempre tinha um momento de oração. E na minha oração, sempre, até na oração, para almoçar, para tomar um café, para um amanhecer, pedir para Jesus batizar com o Espírito Santo. Porque o bem maior Jesus já me deu, que era a salvação. Sim. E como o batismo com o Espírito Santo
faz parte da salvação, então é de graça, é só pedir, é crer. E eu comecei a buscar, e um belo dia, depois de 5 dias de crente, alguns jovens se reuniram e fomos para uma cruzada, numa rua. E no final daquela cruzada, o pregador que estava pregando ali naquela noite, Jesus salvou muitas vidas, e no momento depois da oração, daquelas pessoas que aceitaram Jesus, ele: agora vamos orar para Jesus curar e batizar com o Espírito Santo. Quando ele disse curar, batizar com o Espírito Santo, aí eu fui para cima. Venha para cá, né? E hoje, infelizmente, irmã Thalita, parece que quando vai fazer assim, vamos orar para nos batizar, tem alguns que não são batizados, fica meio assim, não vem para frente, mas venha com fé. Porque esse Jesus, ele continua batizando com o Espírito Santo. Oh, glória! Ele batiza. Aleluia! E você que está assistindo nesta noite, na sua casa, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo agora. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje, ele é o batizador, é ele que batiza. Oh, glória! E se porventura você também estiver enferma, Jesus também cura. Glória Amém. a Deus. Presbítero, eu vou pedir licença. Vamos continuar nesse clima, sentindo Jesus aqui, para a gente ir para o intervalo. Amém. E na volta a gente continua recebendo de Deus através do seu testemunho, tá certo? Eu volto já já com Lição de Vida. Continue conosco. Muito bem, já estamos de volta com o programa Lição de Vida de hoje. Estamos tendo a alegria, a honra de receber o presbítero George Paiva. Presbítero, no bloco anterior, o senhor estava contando como foi que o senhor recebeu o batismo, né, com o Espírito Santo. Foi numa cruzada. O senhor estava contando que o pregador chamou ali os jovens, os que queriam tanto ser curados quanto receber o batismo. E aí, como foi que aconteceu tudo? Quando ele disse naquela hora: quem quer ser batizado, vem aqui à frente. Eu não perdi a oportunidade. Muita gente, superlotada aquele dia ali, lá em Prazeres, e eu corri para o meio do fogo, né? E naquela hora, quando ele começou a orar, e nas últimas palavras disse: ele receba o dom do Espírito, eu comecei a falar em línguas ali, Glória aquele a Deus. momento que eu saí de lá, daquela cruzada, mais ou menos quase 10h30 da noite. Cheguei, fui falando em língua. Sim. Cheguei em casa falando em língua, e quando amanheci, qualquer coisinha era falando em língua. Fui trabalhar de bicicleta para o meu trabalho com esse meu amigo, falando, qualquer coisinha falava em língua. E foi uma experiência muito marcante na minha vida, com 5 dias de crente, ainda inexperiente, né? Muito neófito ainda na fé, mas Jesus me presenteou, Glória a Deus. me deu essa grande honra. Eu agradeço a Deus e fico muito feliz por essa grande honra que o Senhor me deu de poder estar recebendo da sua parte o batismo, e graças a Deus a gente continua falando em língua. Oh, glória! Amém. Jesus, ele sempre está nos renovando, nos enchendo, e é uma experiência muito marcante, porque você não convertido, nunca vivenciou isso, e de repente, agora crendo, buscando, e sempre assim eu vou informando, incentivando os nossos irmãos que eles possam também buscar o que é real. Jesus, ele continua batizando com o Espírito Santo. Amém, presbítero. Como foi que o senhor conheceu a sua esposa, né? Vamos falar, né, dessa parte importante que complementa, né, a vida do obreiro, do cristão. Como foi que o senhor conheceu a sua esposa? Como é que foi o casamento? Queria que o senhor contasse para a gente. Quando eu aceitei a Jesus, quando eu vim para a igreja, eu não queria namorar. Com 18 a 19 anos, eu queria servir a Jesus, né? E com o passar do tempo, a gente vai vendo a necessidade, né? Já 20 anos, 21 anos, eu evitando namorar, só servindo a Jesus e estudando. Sim. Né? Porque não adiantava eu querer namorar agora, eu tinha uns objetivos, eu não queria que isso, não quer dizer que o namoro possa atrapalhar, mas se fizer com equilíbrio, beleza. Mas eu sabia que não tinha condição agora para enfrentar um namoro, né? E aí eu fui passando, só que tinha um tesouro onde eu morava, né? Oh, que na área. Amém. Teve algumas ocasiões que eu, com alguns amigos jovens, sabe como é jovem, né? Vamos para outra congregação, vamos. Aí eu disse, não, eu sempre naquele jeitinho tímido, como eu sou tímido, né? E eu tinha dificuldade de chegar e falar, era uma experiência ainda nova, de cristão. Aí de repente tinha uma moça
que hoje é minha esposa, né, a irmã Angélica dos Aqui Santos. nos bastidores. Ela era apaixonada por mim. Eita, glória. E eu conhecia ela, conhecia muitas irmãs jovens ali da área, mas da congregação, mas eu não me chamou a atenção, eu não queria, mas ela era sempre, dizia ela que era apaixonada por mim, gostava de mim, e eu estava fazendo a tia Deb, Sim. estudando a tia Deb, eu andava com a minha maletinha dos livros, a Bíblia, Sim. e ia para a tia Deb para pegar o metrô, era uma correria. Ela disse que quando me via passar, O coração. ela ficava orando. Oh, glória. Jesus, dá ele para mim. Amém. E eu nem percebendo, todo voado, todo perdido. Aí eu falava comigo, aí tinha um irmão dela que a gente virou amigo e ele ficava dando uns toques. Eu disse, rapaz, minha irmã é a filha de tu. Eu disse, é mesmo, é? Após eu não percebi não. Ela sempre estava junto comigo, conversando, pagava lanche para mim, para aquela conversa de jovem, eu vou pagar o lanche, que eu ficava brincando, quem vai pagar o lanche? É de jovem juntando, né? Aquela coisa toda bem, tudo bem natural, Respeito. né? Sem nada de coisa. Sim, sim. Né? E de repente quando eu fiquei sabendo, aí quando ele disse isso para mim, despertou em mim um olhar diferente para ela, que antes eu não tinha. Mas quando ele disse isso, olha, ela é a fim de tu, minha irmã. Aí eu olhei assim, é mesmo? Eu disse, meu Deus, e agora como eu vou fazer para chegar perto dela? Mas ela que quase que tomou a decisão. Chegou perto de mim, só faltou ela me pedir namoro. E dali começou aquele relacionamento de namoro. Falei com os pais, porque quando eu não era crente, eu não namorava. Não ia na casa de ninguém, né? Mas como cristão, eu disse, eu tenho que... Fui na casa dos pais, falei com os pais bem tradicional, o pai dela. Ele permitiu e a gente começou a namorar, aquele namoro de passar um período de tempo, depois ir para casa, igreja. Sim. E a gente tomou a decisão de noivar logo. Noivar depois de quanto tempo? Mais ou menos 11 meses de namoro. 11 meses a 8 meses de namoro, a gente chegou a noivar. Não tem uma lembrança muito exatamente, não. Sim, mas foi um pouco curto, data, né? Comigo, eu sou difícil para data, viu? Mas a minha esposa, ela é boa de data. É importante eu saber das datas, claro, mas... E aí a gente tomou a decisão, eu disse assim, vamos noivar? Até achou que estava muito em cima, disse, não, mas eu quero, porque achava para demonstrar um compromisso que eu estava afirmando, que eu estava namorando, não é para passar um tempo, era para casar. E meus pais já ensinavam isso. Né? E para isso eu disse, não, vamos noivar. A gente, naquela dificuldade financeira, compramos uma aliança fininha, né? Mas o momento foi especial. Amém. Chamamos o diácono, comunicamos para a igreja, para a liderança da igreja, tudo direitinho, tudo certinho. E fomos caminhando. E como é que foi o casamento? Aí no casamento a gente estava tentando marcar uma data para casar, mas não tinha condição financeira. Para fazer a festa? Eu trabalhava, ganhava meu dinheirinho, mas não era aquela coisa toda para fazer uma festa, né? Sim. E eu queria, de fato, fazer uma festa. Mas chegou um ponto de a gente, vamos fazer o seguinte, vamos casar no cartório e fazer um almoço entre a família e pronto. Só que um mês atrás, um companheiro de igreja, ele casou em um clube, gastou muito dinheiro no buffet, foi aquela coisa muito bonita, a gente participou desse casamento, foi convidado. E quando eu falei para ele que iria casar, ele disse, oxê, vamos procurar a irmã do buffet para você casar? Mas ele não sabia a minha condição financeira. Sim. Ele disse, homem, eu não tenho dinheiro não. Aí ele, mesmo assim, vamos, a gente acabou, ele insistiu tanto que, então vamos, bora. Eu só vou porque ele está falando, mas eu não tenho dinheiro não. Aí a gente chegou a ir lá para São Lourenço da Mata. Saí aqui de Afogados, para ir para São Lourenço, sabendo que não tinha dinheiro. Meu Deus. E quando a gente chega lá, fala com a irmã bem animada, bem atenciosa para conosco. E ela veio com um folheto assim para mostrar catálogo, o menu, né? Para mostrar para mim os preços, né? Principalmente. Aí ela foi passando, aí dizia X, eu disse, ei, teu não. Esse, teu não. Ela, pronto, acabou o meu... E aí, homem, o seu tem quanto? Posso dizer o valor? Ele disse assim, olha, eu só tenho R$1.000. Ele, meu Deus, e o casamento dele gastou R$12.000 desse irmão. 12 mil, imagina, 12 mil para 1.000. A diferença é muito grande, né? Aí esse irmão aí, diante de Deus só tenho R$1.000. Só tenho R$1.000. Ela, meu Jesus, e aí, como eu vou fazer? Aí disse, não, vamos fazer o seguinte, voltem,
e eu vou ver o que eu vou fazer. Aí só que toda vez quando ela fazia um casamento, ela ia até o local para ver como é que ia ornamentar. Mas ela disse assim, olha, eu não vou lá, eu vou levar o que eu tenho. E lá eu vejo, para não gastar, ter mais gasto, porque para sair do São Lourenço, para averiguar o espaço e depois trazer o que é necessário, eu vou levar o que dá para levar. Tá bom. E quando foi no dia do casamento, no sábado, ela vem com todo os material, além daquilo que foi feito no casamento do irmão Paulo. E um detalhe, por R$1.000. Por R$1.000. Ele ficou até brincando comigo. Oxe, peraí, mano. Glória a Deus. E Deus supriu, não apenas isso, foi um detalhe, né? Porque na questão da comida foi também, teve doação de Coca-Cola, Fanta. O vestido da noiva, eu soube. O vestido da noiva. E Deus havia dito à sua esposa, né, a sua noiva, a irmã Angélica, no tempo que iria fazer algo diferente, né? Vocês queriam que fosse só no civil, mas ele iria honrar tanto o senhor quanto ela. E de fato ele honrou, não é, presbítero? E Deus veio falando, né? Deus veio falando para ela. Deus sempre tinha uma forma de falar comigo e com ela. Sim. Ela trabalhava numa bomboniere e estava lá trabalhando. Chegou uma irmã e profetizou para ela. Amém. Dizendo que não seria desse jeito que a gente estava programando. Amém. Que era o quê? Um almoço entre família e Deus ia prover. Amém. Glória a Deus. E eu vivenciei os milagres de Deus, que somente Deus faz isso. Amém. A gente vai precisar avançar para a gente falar também um pouco sobre o chamado de Deus para a vida do Senhor. Mas Deus deu 2 filhos, né, ao casal, né? Foram 3, um primeiro a irmã Angélica perdeu, depois Deus deu mais 2 filhos, não é isso? Que é um menino e uma menina. A gente viu as fotos no VT inicial, linda família, para a glória de Deus. Mas agora a gente quer falar um pouquinho sobre o chamado ministerial, né? Quais foram os primeiros sinais que Deus tinha chamado para a vida do Senhor? Como é que foi a sua trajetória até chegar, né, ao presbitério? Muito bem. Como novo convertido ainda, eu sempre me envolvi com pessoas que tinham experiência de vida, que tinham compromisso no reino de Deus. E aí foi me amadurecendo. Cada dia, aprendendo a palavra, fui discipulado. Sim, o senhor fez 2 vezes? Eu fiz 2 vezes, eu gostei tanto que eu fiz 2 vezes o discipulado. E eu já abro um parênteses para você, meu amigo, entre um discipulado para aprender as doutrinas bíblicas, conhecer as verdades. E ali eu fui aprendendo, terminei o discipulado, eu quero fazer de novo. Você se batizou quando... Me batizei e fez de novo. Não poderia fazer não, mas aí o dirigente, o presbítero autorizou, não, vá. E você tem que ir para o campo, evangelizar, mas a gente... Teve um momento que eu ia para evangelizar e um momento que eu ficava no discipulado. Sim, sim. E quando terminou o meu discipulado novamente, aí aproximadamente quase 2 anos e 6 meses de crente, no geral. Eu tinha 2 anos de membro e 2 anos e 6 meses sem ser evangélica, só congregado, né? Sim, sim. Depois do discipulado que eu fiz, que eu me desci as águas, aí houve uma oportunidade, como eu estava tão envolvido na igreja, que parecia que eu era crente antigo. E o nosso pastor, na época, o pastor Ricardo Vito, ele coordenava a área 38, ele gostava muito do jovem, de interagir com o jovem, e identificou-se muito com ele, a postura dele, eu admirava e admiro ainda este pastor, homem de Deus. E ele me deu uma oportunidade. Eu tinha muita oportunidade na igreja, como jovem ainda, e de repente eu fui convidado pelo dirigente para ser o vice-dirigente. Estava tudo certo para ser vice-dirigente da campanha, mas chegou um momento que ele, no dia da ceia que ia acontecer para ele dar a informação, ele voltou atrás. Já hoje é muito cedo ainda. Só tem 2 anos de membro. E ainda não é possível não, mas vamos lá na frente a gente vê isso. Com passado de algumas semanas, meses, aí Jesus me chamou através de um dirigente de campanha para ser vice-dirigente da campanha ali em Joana Bezerra, aonde pela graça de Deus e a bondade do nosso Senhor e a orientação do nosso pastor presidente de estar cooperando na congregação de Joana Bezerra, responsável por ela. Estou como presbítero naquela congregação ali há mais de 5 anos. Deus me deu a honra. Eu cheguei ali para ser o vice-dirigente, novo convertido praticamente, né? Com 2 anos e 7 meses, porque 2 anos e 6 meses eu ia ser o vice de Vila São Miguel, mas não foi. 30 dias depois, o pastor abriu a exceção e disse, mas veja, para onde eu pensava que não iria, eu fui.
Até porque eu não gostava de entrar naquele ambiente, né? Do coque. Eu tinha medo de Joana Bezerra, do coque. Mas Deus tem os seus caminhos. Sim. E foi uma experiência muito marcante na minha vida, onde eu aprendi com detalhes importantes na vida cristã, acrescendo cada dia mais. E quanto mais eu buscava o Senhor dava mais. E aí aprove a Deus de me dar esta honra de cooperar neste santo ministério. E saí como auxiliar local de Vila São Miguel, fui para Joana Bezerra, uma igreja pequenininha. Sim. E passei um período ali, vice-dirigente da campanha, aí fui apresentado para auxiliar oficial, depois fui apresentado para o diaconato naquela congregação e para me presentear mais ainda, aonde alguém até achou que ali não sairia nada naquele local, um ambiente que achava que não podia sair algum obreiro porque era esquecido, mas Deus, Ele tem os seus caminhos, Ele chama o momento em que Ele quer, a hora que Ele quer, e em lugar onde ninguém imagina que Ele possa chamar. E de repente o Senhor nos chamou, o pastor Luiz Mário, através do pastor Luiz Mário, o diretor da igreja, ele passou uma época lá na área, e aprove a Deus de colocar no coração dele, de nos apresentar, ainda jovem, obreiro, como sou ainda, mas com muito respeito, com muita dedicação e cuidado para respeitar os nossos pais, respeitando os nossos os presbíteros, obreiros, e até hoje estou aprendendo e continuarei aprendendo. Faz aproximadamente no ano de 2015 que nós fomos apresentados para o presbitério, faz 10 anos. 10 anos. Estamos servindo, estou ali em Vila São Miguel, na Joana Bezerra, e na congregação de Rua das Assembleias de Deus também cooperando com o nosso pastor. 2 congregações. Hoje, olhando para tudo que o senhor passou, presbítero, qual a mensagem, né, que o senhor deixa para quem está enfrentando oposição na sua própria casa, como o senhor, né, teve do seu próprio pai, dificuldades financeiras, a sua trajetória? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. Muito bem. Quero me dirigir para você que está assistindo essa lição de vida, esse testemunho. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem os seus caminhos. A gente às vezes quer tentando fazer da nossa forma, tentando agir como eu tentei agir da minha forma e não deu certo, mas Deus tem o seu tempo. E Deus tem como nos surpreender. Como me surpreendeu, Ele vai te surpreender. Ele está no controle de todas as coisas. E não há ninguém aqui grande. O grande é Deus. Ele pode ser esticado. Mas grande somente é Deus. Assim como ele teve encontro com Saulo, ele pode ter encontro com seu pai, com alguém que possa estar impedindo de você servir a Deus. O que você possa fazer é entregar o teu caminho ao Senhor. Eu demorei muito para entregar o meu caminho ao Senhor, né? Precisou da intervenção divina. Mas hoje, através dessa palavra, você possa tomar uma decisão e saber que Deus é capaz de fazer, de transformar, de mudar, independente das circunstâncias que você está vivenciando, das opressões que você está vivenciando. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar, porque o Deus de Israel está conosco. Amém, presbítero. Nós vamos agora para um momento também muito emocionante aqui no nosso programa, que são as homenagens que os nossos convidados recebem. Vamos acompanhar. Presbítero George, a paz do Senhor, meu irmão, meu amigo, eu agradeço a Deus pela sua vida, tenho maior satisfação em poder dizer que o Senhor foi aluno nosso, né, do discipulado, e hoje o Senhor é um exemplo para nós, né, de pessoa, de presbítero, nos aconselha, né, e eu sinto muito feliz em poder estar participando, né, esse momento especial, o qual, presbítero, o Senhor tem sido para a gente um grande exemplo, viu? Esse jeito que o Senhor tem, né, muito pacífico, graças a Deus, e a inteligência que Deus tem lhe dado, muito grande. E eu tenho em particular com o Senhor que o nome do meu primogênito foi o Senhor quem colocou. Quando um certo dia o Senhor disse: como é que está Isaías? Eu disse: não tinha nome ainda, então botamos o nome do nosso primogênito, Isaías. E graças a Deus que o Senhor continue abençoando, o Senhor continue sendo dessa pessoa humilde, prestativa, né, e simples como o Senhor tem sido, para a glória do nome de Jesus. A paz do Senhor, meu nome é Raquel. Eu quero agradecer a Deus em homenagem a meu filho, George Paiva, pelo bom filho que ele é,
um bom esposo, um bom pai. E eu só quero te agradecer a Deus todos os dias pela vida dele. Só tenho de agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do meu filho, que eu amo muito. Presbítero George Paiva, paz do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus pela sua vida, pela nossa amizade. O senhor foi aluno nosso lá da STADEB, mas mesmo concluindo, nós nunca perdemos o vínculo, a amizade. Estamos sempre juntos, sempre próximos, né? Sempre que estamos organizando as viagens evangelísticas da STADEB. O senhor é aquela pessoa que a gente pode contar, o senhor é um ajudador, um colaborador da obra de Deus. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pela nossa amizade e feliz também pela sua participação aqui no programa Lição de Vida. Eu tenho certeza que esse testemunho vai servir para a edificação de muitos servos de Deus. O meu desejo é que Deus continue lhe abençoando juntamente com a sua família, abençoando o seu ministério, fazendo prosperar em tudo. Forte abraço, amigo, parabéns. Paz do Senhor, meu nome é Angélica, sou a esposa do presbítero Jorge Paiva. E neste momento eu quero agradecer esta rica oportunidade de poder participar deste programa Lição de Vida, homenageando essa pessoa tão especial que está aí no estúdio com vocês, o meu esposo, que sempre foi dedicado na casa do Senhor, um obreiro de valor, e foi isso que me chamou a atenção dele. Quando éramos jovens, e eu sempre olhava a dedicação dele, e eu dizia, Senhor, prepara ele para mim, é ele que eu quero. E o Senhor assim fez, preparou, e hoje em dia somos casados, vai fazer 19 anos. E até hoje eu tenho essa admiração por você, meu filho. Que Deus continue te abençoando. Eu sei que Deus tem muita promessa para cumprir ainda na tua vida, desígnios de Deus ainda para ser realizado em tua vida. Continue assim. Deus te abençoe. Paz do Senhor, meu nome é Alice e hoje eu quero homenagear meu pai, que sempre está presente em nossas vidas com zelo e cuidado. Pai do Senhor, meu nome é Gustavo e hoje quero agradecer a Deus pela vida do meu pai. Sempre carinhoso, o melhor pai do mundo. Ele é o pai que nos agrada e faz tudo por nós. Pai, nós te amamos! Bênção. Fazer chorar. Que bênção! Queremos agradecer a todos que se disponibilizaram para contribuir com essa linda homenagem ao nosso convidado de hoje, todos que enviaram seus vídeos, o diácono Emerson Eugênio, que é amigo do presbítero, a mãe do presbítero, irmã Raquel Paiva, Deus abençoe, querida. Também o professor Givanildo Hermano, um amigo, foi professor da STADEB, a irmã Angélica Santos, que declaração linda, que é a esposa do presbítero, e os filhos que fecharam com chave de ouro essa homenagem, a Alice e o Gustavo Paiva. Deus abençoe. Presbítero, chegou um outro momento muito importante, o senhor já está aí com a caixa das lembranças, é o momento que a gente resgata lembranças marcantes, importantes dos nossos convidados. Então o senhor já está aí emocionado com as homenagens, Que bênção. Eu gostaria que o senhor, por favor, abrisse a caixa e mostrasse para a gente essa lembrança que a sua esposa nos ajudou a trazer hoje, Essa foto do seu casamento. Eu queria que o senhor falasse para a gente aí, tem dois momentos aí, duas fotos, A entrada da noiva, que eu acho que nesse momento seu coração acelerou muito mais forte, e tem o momento que o senhor está com ela, Fale para a gente aí desse dia, que foi um dia, assim, marcado por Deus, para a vida dos dois. Marcado por Deus porque eu não conseguia ver saída para fazer um casamento como outros companheiros meus fizeram com seus casamentos. E eu não via como se algo milagroso acontecesse sobre a minha vida. Sim. De um casamento como os meus amigos, eu desejaria muito, mas o que eu queria mais era casar. Mas Deus me surpreendeu. Que bênção. E de uma forma que eu fiquei maravilhoso naquele dia. Fiquei satisfeito porque somente Deus ele faz isso. Somente Ele pode fazer coisas extraordinárias, nos surpreender. Assim como os discípulos foram surpreendidos quando... Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu posso também dizer, de uma forma de gratidão a Deus, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus dois filhos, é bênção de Deus. Glória. E somente honra, glória e louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus. Amém. Por tudo que Ele tem feito. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa
Eu quero deixar um espaço para o senhor agradecer, mas já quero agradecer demais, em nome de toda a produção da Rede Brasil, por sua presença aqui. Estamos essa noite saindo daqui maravilhados, fortalecidos, né? Num Deus que salva, num Deus que provê. Queremos agradecer por sua presença aqui. Eu deixo espaço para o senhor agradecer também, presbítero. Bem, quero, em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer ao nosso bondoso Deus por esta rica oportunidade. É uma grande honra. Eu nunca imaginaria que poderia estar aqui, mas o Senhor nos dá essa graça, a sua bondade é tão maravilhosa. Quero também, mais uma vez, agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, que nos concede esta oportunidade de poder estarmos aqui como obreiro da casa do Senhor, tendo esta oportunidade de contar um pouco sobre a nossa história. Quero também agradecer ao evangelista Jonathan Lucena, amigo, pai, companheiro, ensinador, que gosta de nos motivar, nos ensinar a estar cooperando na obra do Senhor com prazer. E para mim é uma grande honra, tanto a sua esposa, a nossa irmã Lucena. Eu louvo a Deus pela vida da sua esposa, a irmã Silvana. E também quero agradecer à Rede Brasil de Comunicação, essa casa que nos dá essa oportunidade, que leva a palavra de Deus, que Ele faz a gente chorar, né? Amém. Que faz a gente sentir emoções e ver o cuidado de Deus lá atrás, trazendo a nossa memória para o momento. Quero agradecer, finalizando, também aos meus filhos, meus pais, a minha família no geral, a toda a área 38, amém, a toda a igreja que está orando por nós, e muito obrigado também à nossa irmã Thalita, amém, a todos os irmãos que compõem aqui a Rede Brasil. Somente eu quero agradecer a todos vocês de uma forma muito carinhosa, amém, e continuei a orar por vocês. Amém. E eu vou pedir para o senhor orar rapidamente para nós encerrarmos o programa, por favor, presbítero. Muito bem, então convido você para orar, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, te louvo, te agradeço, te louvamos por esta oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor, nesta noite, falando um pouco da nossa história, do teu cuidado sobre minha vida. Só faço assim nesta noite agradecer a ti, Senhor, e o momento tão maravilhoso que fizeste para conosco. Sim. Quero te pedir por esta Rede Brasil, pelo nosso pastor presidente, pelo nosso evangelista Jonathan Lucena e sua família. Estenda as tuas mãos sobre cada vida que está acompanhando esse programa, que seja de bênção sobre vossos lares. Assim eu te peço uma bênção especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, presbítero. Obrigada a você que esteve conosco. O Lição de Vida vai ficando por aqui. Se Jesus não voltar, semana que vem teremos um novo encontro. Não esqueça, viu? A palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Que Deus te abençoe.